misericórdia. Vamos lá? Josué 21, 43 a 45, diz o seguinte: assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sobre juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os seus lados, como tinha jurado, promessa, aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes. Diga aleluia! Glória a Deus, pois o Senhor entregou todos eles nas suas mãos. Versículo 45, eu quero que fique fixado no seu coração nesta tarde. De toda boa promessa do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Uau! Que Deus extraordinário! De todas as promessas que Deus falara à casa de Israel, Deus fez um compromisso. Quando você começa a ler em Gênesis de 12 ao 17, o Senhor chama Abraão e fala assim: olha, sai do meio da tua terra, do meio do teu povo, do meio dessa agonia, dessa confusão, e vai para o lugar aonde eu vou te ordenar. Queridos, Abraão, ele é chamado pai da fé porque o cara não questiona Deus, ele não sabe para onde ele está indo, ele não pergunta endereço, ele não pergunta nada. Ele levanta, passa a mão na esposa, levou um mala, né? Que era o Ló. Infelizmente, às vezes a gente tem sempre uma malinha carregando, né? Mas mesmo assim, Deus fez uma aliança com ele. E sabe, esse finalzinho aqui, Josué já estava, isso nós já passamos todo o processo. Eu quero resumir bem, porque eu quero entrar nas nossas promessas. Sabe, porque através da linhagem de Abraão, vem todo o processo. Deus falou que cumpriu tudo. Josué fala ao povo: olha, todas as promessas que o Senhor fez conosco, Ele cumpriu. Ei, queridos, todas as promessas que o Senhor fez à casa de Abraão, a aliança que Ele fez com Abraão, Ele cumpriu. Porque Deus é fiel, e ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. E sabe, essa história, quando eu estava ontem meditando essa palavra, é incrível, porque você vai construindo toda uma história, uma trajetória, e você vai vendo anos e anos e anos e anos e anos, e chega Josué no final e diz assim: olha, de toda a promessa que o Senhor fez, tudo Ele cumpriu. Então nós queremos hoje trazer para as promessas que o Senhor trouxe para nós. Deixa eu colocar o óculos, amados, que por mais que eu escrevi grande, ainda sai pequeno. Promessas de que o Espírito Santo estaria conosco e que nos encheria de poder. Olha que promessa extraordinária. Em João 14, 26, eu quero ler essa palavra, porque, queridos, quando o Senhor fala algo ao nosso coração e nós precisamos viver na prática. Semana passada nós cultuamos ali naquela sala e foi um ambiente tão gostoso, foi um mover de Deus, e o pastor ele pregou exatamente nesse texto. Ele pegou só esse capítulo 14 de João, né? Quando Jesus está falando com os discípulos que ele estava indo para o Pai, mas que ele estava preparando morada, mas que ele enviaria Quem? O Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Por que o Consolador? Porque eu e você vamos passar sim por tribulações, vamos passar por angústia, por desespero, por luta, por desafio. Nós vamos atravessar, mas é o Espírito Santo de Deus que é o nosso Consolador. Sabe, quando eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer que eu passo a ser o quê? Filha de Deus. E João Batista, quando ele batizava para o arrependimento de pecado. Ou seja, quando eu recebo Jesus, eu arrependo dos meus pecados, então o Espírito Santo ele vem morar em mim. Mas há algo legal, muito mais profundo do que isso, porque Jesus veio, o Espírito Santo veio para que nós sejamos o quê?
cheios do Espírito Santo. Não apenas um pouquinho, um copo de água, um copo cheio de água, é bom você tomar, é legal, mas uma água transbordando, é sobre isso. O Espírito Santo, Ele quer transbordar em nós e através de nós. Aonde nós estamos, esse brilho tem que resplandecer. Onde você mora, as pessoas têm que olhar para você e falar: uau, ali vai um servo de Deus, ali mora uma serva de Deus. Conversando com você, ali mora, aqui é uma pessoa que ela tem convicção. Sabe por que tem convicção? Porque tem o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo é que nos mantém de pé. O Espírito Santo é que nos leva para algo mais. Por que eu pedi para que nós cantássemos esse louvor? Mais de ti e menos de mim. Porque muitas vezes, amados, cá entre nós nos achamos, né? Muitas vezes nós queremos achar assim: uau, eu tenho o Espírito Santo, então eu posso brigar com os outros, então eu posso fazer o que eu quiser, então eu sou desse jeito. Não, o Espírito Santo é para que nós possamos fazer a diferença no lugar aonde nós estamos. Uai, gente, nós saímos de um congresso tão extraordinário, né, falando sobre uma nova estação, e eu falei: Deus, eu não quero menos do que ir no mais profundo do que o Senhor. Sabe? Tantas palavras proféticas, tanta palavra. Como eu saio de um congresso permanecendo do mesmo jeito? Rasa, sem profundidade, sem comunhão, sem uma nova visão do futuro. João 14, 26 vai dizer o seguinte. Eu estou na NVI, tá bom, queridos? Se vocês quiserem projetar aí. Uau, cadê? 14, 26, diz o seguinte. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo quanto lhes disse. E aí ele diz no 27, deixo-lhes a paz, uma promessa para nós. Deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhe dou. Eu não estou dando como o mundo dá. Ele já está deixando muito claro isso aqui. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração e nem tenha medo. Não paralise diante das circunstâncias. Sabe, queridos, às vezes nós olhamos para as circunstâncias e a gente entende que ela é tão grande, e a gente esquece de entender que nós temos um Deus tão alto, tão soberano, tão poderoso, um Espírito que habita em nós, e Ele diz: não fique com o seu coração perturbado. Ei, para, renda-se. Entenda que quando você pega a palavra de Deus e começa a orar a palavra, sabe, orar a palavra, como assim, Norminha, eu vou orar a palavra? Por exemplo, esse texto, você dobra o seu joelho e você fala assim: olha, Espírito Santo, Deus, o Senhor falou que não é para eu ficar perturbada no meu espírito, porque eu estou com uma série de problemas. Você está trazendo a realidade de uma promessa que o Senhor nos fez. E quem está falando aqui, não é nada mais, nada menos que o próprio Jesus. Jesus, ele está aqui trabalhando com os discípulos. Ele está literalmente discipulando e ensinando aqueles 12 homens de coração duro, de jeito difícil, incontrolados muitas vezes. Pedro, então, nem o diga. E foi o primeiro que Jesus colocou ele lá como desafiador mesmo. Então ele está dizendo: olha, não perturbe o coração de vocês, não se atemorize, não fique assustado diante das situações. Sabe, amados, às vezes a gente ouve as pessoas, quando a gente está fazendo discipulado, e eu fico perplexa, que eu falo: meu Deus, será que não é a mesma Bíblia que está lendo? Porque quando nós lemos a palavra, é o nosso direito, isso chama testamento, isso é direito meu, isso é herança minha.
Eu tenho o direito de chegar e falar assim: Senhor, eu não quero ficar com meu coração perturbado diante das circunstâncias que eu estou vivendo, porque existe uma promessa dentro da palavra para a minha vida. Eu recebo essa promessa. Queridos, nós não fazemos uma campanha apenas de... Por favor, eu gostaria que colocasse aquele tema, pastor, ali na tela aqui. O tema da campanha, Alcançando a Promessa. E, João, por favor. Então, queridos, nós estamos a 4ª semana hoje, alcançando a promessa. Sabe, a gente está batendo na mesma tecla, tá toda quinta-feira, falando quase que no mesmo assunto. Então, eu tenho que sair daqui entendendo o seguinte: Senhor, o Senhor está repetindo. Repetição, Senhor, é didático. A gente aprende na hora que vai repetindo. Pam, 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 pam. Você não fala com o seu filho aí, trocentas vezes, não vai, não mexe, não fica. Não é isso? É didático. Quando o Senhor está repetindo conosco alguma coisa. Por que, Normi, que a gente tem que fazer 7 semanas? Por que eu tenho que vir aqui na igreja 7 semanas? Deve ser porque a gente precisa aprender. E é gostoso aprender. Tem lições extraordinárias para nós. Atos 2, 4, também vai dizer a respeito do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Nessa palavra, 2:4, aqui já é quando Jesus havia subido e o povo, 120, estavam ali esperando. Sabe, eles estavam esperando uma promessa de quê? De que o Pai enviaria o Consolador, de que o Pai enviaria o Espírito Santo. E eles estavam ali cheios, ali esperando, e de repente, queridos, de repente, ninguém colocou a mão na cabeça de ninguém, ninguém ficou mandando ninguém dar muito glória, ninguém fez nada. De repente o Espírito Santo derramou sobre aquela igreja e foi um poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe, todos começaram a falar em novas línguas. Que é isso? Foram cheios, receberam vigor. Para que receberam vigor? Para ficar sentadinho querendo mais? Não, para evangelizar. Receberam vigor para quê? Para falar de Jesus. Receberam vigor para quê? Para fazer discípulos. É para isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E eles foram cheios, a Bíblia vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo. E aqui diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amados, 2 Coríntios 4:9, eu ontem meditando nessa palavra, falei, uau, eu não posso deixar de compartilhar isso que é tão tremendo, porque às vezes, amados, nós pensamos que esse poder do Espírito Santo que opera em nós é nossa, é propriedade. Uau, eu coloco a mão sobre os enfermos, eles vão ser curados. Ai, sabe, Paulo fala assim, ei, volta aqui comigo. 2 Coríntios 4:9 diz o seguinte, eu amo essa palavra sempre me confrontou. Diz o seguinte, 2 Coríntios 4:9, perdão, 4:7-9, mas temos esse tesouro em vaso de barro. Eu e você somos vasos de barro, amados, para mostrar que esse poder que tudo excede provém de quem? De Deus e não de nós. De todos os lados, presta atenção nisso que é muito forte, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. O que nós cantamos? Que Ele cresça e que eu
que Ele cresça e que eu diminua. Então, que Ele cresça, nós vamos precisar morrer. Nós vamos precisar negar a nós mesmos. Nós vamos precisar entender que se não for a palavra, se não for pelo reino, se não for pela vontade do Senhor, em nós não há nada de bom para ser oferecido. Porém, a Bíblia vai dizer o seguinte: para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo, nesse vaso de barro. Essa pessoa que eu sou é vaso de barro. Essa pessoa que você é vaso de barro, mas mesmo assim o Senhor escolheu habitar em nós. Você pode dar um glória a Deus mais alto? Você pode aplaudir o Senhor e falar: obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, porque o Espírito Santo habita em mim. Aleluia. O Espírito Santo habita em nós, amados. E eu fico tão feliz com isso, porque é algo tão gostoso saber que o Espírito Santo habita em mim, mesmo sem eu merecer. É muito lindo isso. Sabe, quando você caminha pela fé, quando você vive pela fé, nessa promessa, tem um tesouro dentro de você. Tem um tesouro dentro de você. E você pode abrir a sua boca com a mais tranquilidade possível e falar do amor de Jesus, porque o Espírito Santo assina embaixo. Ele está dentro de você, amados. Ele está dentro de mim. Nós somos vaso de barro. Não merecíamos, mas Ele habita em nós. Ai, que coisa linda. Uma outra promessa. Promessa liberada para os improváveis. Tem alguém improvável aqui? Deixa eu conhecer. Quem é improvável aqui? Quem não se sente capacitado aqui? Meu Deus do céu, se eu pudesse eu levantava até as pernas para cima. Sabe por quê? Porque em nós não há força, porém os olhos deles estão postos em nós. E eu quero ler o capítulo 15, de 1 a 17. Eu quero ler todo esse texto, e se você puder projetar na tela para nós, fazendo um favor, para que todos acompanhem aí, na NVI, João 15, João capítulo 15, diz o seguinte, palavras do próprio Senhor Jesus, eu gosto muito disso. Vamos lá: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo fruto que ele poda, presta atenção, podagem não é para te destruir. Dores, desafios, problemas, é para que você cresça. Eu nunca fui em roça, nunca trabalhei, mas eu entendo que é isso. Quando eles podam uma árvore, é para que ela vai e cresce e dá mais fruto. Pelo menos é isso que eu já ouvi antes, né? Então ele vai podar mesmo. Nós vamos passar por tribulação mesmo, nós vamos passar por luta mesmo, mas tem promessa de vitória. Você recebe? Amém? Amém. Sabe, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Evangelho triunfalista é um evangelho sem o Espírito Santo, sabe? Evangelho de que o Senhor vai fazer, me deu, me dá, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu posso. Esse evangelho é um evangelho sem cruz, é um evangelho sem renúncia, é um evangelho onde eu vou só desfrutar. Não é verdade esse evangelho. Eu não estou dizendo que você não vai ter as bênçãos, os frutos daquilo que você mesmo está semeando. Mas o evangelho precisa ter renúncia, queridos. O meu eu tem que morrer, eu tenho que ser podada, eu tenho que negar a mim mesma. E Jesus continua dizendo aqui, no capítulo 15, ele diz o seguinte, no versículo 3, vocês têm falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Olha que forte isso.
vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Sabe, queridos, isso é muito confrontador, não é não? Se eu não estou gerando fruto, isso quer dizer que eu não estou ligada na videira. Isso é um tapa na minha cara. Eu falo, meu Deus, tem misericórdia. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Misericórdia, Jesus. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Versículo 7, olha que coisa mais linda. Se vocês permanecerem em minhas meias palavras, permanecer em vocês, promessa aqui, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim vocês serão meus discípulos. Ou, se tem uma palavra profética mais forte do que essa, eu desconheço. Ei, eis que eu te digo, assim vocês serão meus discípulos. Você quer uma palavra profética? Receba, dá fruto. Assim você vai dar coisa, claramente vai dizer assim, olha, eu sou uma discípula de Jesus. Por onde eu passo, as pessoas vão ver Jesus em mim. Dê fruto. Sabe, não tem coisa melhor na nossa vida, quando nós geramos aquilo que o Senhor está falando conosco. Vamos mais à frente, porque eu gosto demais do último versículo 16. Nossa, como eu me encaixo nesse versículo. Como o Pai me amou, assim eu amarei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. O próprio Jesus dizendo isso, hein? Ele era Deus. Ele disse assim, olha, eu estou permanecendo no amor do Pai. Tenho-lhes dito estas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês estejam completa. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Uau, gente, que lindo. Jesus aqui está fazendo uma declaração de amor para os discípulos. Jesus está fazendo uma declaração de amor para mim e para você aqui. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não vos chamo de servo, porque servo não sabe o que o Senhor faz. Olha como isso é profundo. Isso é uma grande verdade, amigo. Quando você tem um amigo de verdade, você confidencia ele. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, olha, eu não estou chamando vocês mais de servos, eu estou chamando de amigos. Sabe, um amigo que não abandona, um amigo que não deixa para trás. Foi isso que Jesus veio se revelar. Eu tenho os chamados de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Versículo 16, por favor, grave isso. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Ei, você não escolheu o Senhor, foi o Senhor quem te escolheu. Presta atenção nisso. Para darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pediram em meu nome. Este é o meu mandamento: ame uns aos outros. Sabe, amados, esse texto, ele é confrontador demais. Você sabe por quê? Porque aqui a igreja do Senhor Jesus, você tem amigos. Às vezes a gente nem conhece a pessoa direito, e a pessoa chega para a gente e fala assim, ore por mim, porque eu estou passando por isso, por isso, por isso. E aí você pega e chega na sua casa, você dobra o seu joelho, você vai orar, eu falei, meu Deus, mas a gente nem conhece a pessoa, mas nós somos amigos. Você está entendendo? Então você vai pagar um preço de oração por alguém que você nem conhece, mas você é amigo. Mas você está junto na jornada, porque nós estamos juntos para chegar na eternidade com o Senhor Jesus.
Então essa é uma promessa, queridos. Nós estamos aqui lutando para alcançar promessas. Promessa de curar os enfermos e libertar cativos. Olha que forte isso. Marcos 16, versículo 17 e 18, por favor. Vamos acompanhar aí Marcos 16. Essa palavra, ela é tão... É palavra de Jesus também. Marcos, que registrou essa palavra, já está ali. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal, e imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Eu quero dar um testemunho aqui. Eu estava ouvindo esses dias o pastor Lucinho, eu achei isso muito forte. Falei, eu quero trazer esse testemunho para ilustrar o que é, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Pastor Lucinho contou que ele esteve no Egito há um tempo atrás, e ele conheceu um rapaz, e esse rapaz, ele era muçulmano, e todo muçulmano, quando se converte, a família, ela é uma lei, mata, não tem como, não tem escapatória. Se converter ao cristianismo, morre, é lei deles. E aí esse rapaz chegou em casa e falou para o pai e a mãe, falou, olha, a partir de hoje eu conheci Jesus, eu quero seguir Jesus, eu quero viver uma experiência nova com Jesus. E esse rapaz e os pais começaram a brigar e dizendo, a nossa religião não aceita isso, você não deve fazer isto. E ele falou, não, mas eu quero Jesus. E ele foi insistindo, e os pais brigando e batendo de frente com ele, só que os pais não expulsaram ele de casa. O que aconteceu com ele? Passaram-se alguns dias, os pais, quando ele chegou do trabalho, os pais chegaram para ele e falaram assim, nós queremos esse Jesus. Aí ele assustou, ele falou, ué, o que aconteceu? Ele falou assim, tem mais de uma semana que nós estamos colocando veneno na sua comida para você morrer, e você não morreu. Então esse Jesus é muito mais poderoso do que Alá que nós estamos servindo. Uau, queridos, dão glória a Deus. Quando eu ouvi esse testemunho, eu falei, Jesus, que coisa extraordinária. Sabe, bebê, aí o rapaz ficou olhando, estatalado. Ele falou, sério? Eu comi durante uma semana comida envenenada e não morri? Cumprindo a promessa do Senhor. Se comer alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Promessa, amados, cumpre. Ei, claro que vai cumprir. Quem está falando é o Senhor dos Exércitos. Sabe, essa família se converteu. E o pastor Lucinho, ele teve o privilégio de conhecer essa família. Então ele estava falando isso, eu falei, meu Deus, como isso é real, como isso é verdadeiro. E nós temos que trazer isso para a prática, amados, no nosso dia a dia. Inclusive nesses cultos de campanha, né, em que nós oramos, nós liberamos palavra de cura. Sabe, amados, nós não podemos ser tímidos. Às vezes não acontece, sabe por quê? Porque há a timidez em nós. E a falta de fé no coração também. Eu estava lendo agora, Paulo falando, eu acho que eu anotei aqui, quando, lá em Atos 14, 9, a fé, ela agiliza a promessa. Atos, deixa eu achar esse versículo, porque eu achei ele extraordinário demais. Está na tela? Ó, ele ouvira, né, o moço que estava coxo, ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha o quê? Paulo fez o quê? E viu o quê? Então a fé foi de Paulo? Foi de quem? Foi de quem recebeu. Então Paulo olhou e falou, uau, esse daqui tem fé, e eu vou liberar a palavra de cura. E o homem que era coxo se levantou. A Bíblia diz que, olha, deu um salto e começou o quê? A andar.
Então, queridos, quando a gente orar e impor as mãos sobre vocês, não depende só de quem está orando, depende de você também. É a sua fé que vai mover o mundo espiritual. Norminha, mas eu não consigo entender isso muito bem. Só tenha fé, só crê. Porque o que nós fazemos aqui, nós fazemos em nome de Jesus, não é no nosso nome. E se tem uma promessa do nome de Jesus, vamos tomar posse dela. Tem promessa de Deus para nós, para a cura, para a libertação. O Senhor nos chamou. Jesus falou assim, que Ele veio para libertar os cativos. Ninguém precisa ficar acorrentado, amarrado, diante das circunstâncias da vida, porque o Senhor veio para nos libertar. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero concluir aqui com a promessa mais extraordinária que nós temos, e essa é linda demais. Essa promessa eu tomo posse dela todos os dias. Sabe qual é? Qual a melhor promessa que você acha que Jesus te deu? Qual a melhor promessa? Qual a melhor promessa para o seu pastor? Vida eterna. Qual a melhor promessa? A salvação, a promessa que Ele vai voltar. Oh, promessa gloriosa. Sabe, queridos, nesses últimos tempos a gente está vendo tanta coisa acontecendo nesse mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. E todas as vezes que eu olho tudo isso, eu falo, glória a Deus, Jesus está voltando. Mais feliz eu fico. Norminha, você fica feliz com a tribulação? Não, eu fico feliz que Jesus está voltando, está se cumprindo. Atos 1, versículo 11, diz o seguinte, olha só. 2 anjos, quando Jesus estava subindo aos céus, 2 anjos aparecem e diz assim, este mesmo Jesus, que dentro de vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês estão vendo subir. Jesus vai voltar. Ai, que promessa. Querido, se você não fica feliz com a volta de Jesus, pois eu vou te falar a verdade. Se eu pudesse, eu saía pulando, gritando, sapateando, fazendo qualquer coisa, porque tudo que eu mais quero é que Jesus volte. Mas se eu quero que Jesus volte, eu fico que nem uma maluca também. Eu saio falando de Jesus para todo mundo. Esses dias um irmão me mandou um recado falando assim, irmã, qual é o versículo que eu posso utilizar? Eu estou evangelizando. Ai, meu Deus do céu, quase que eu entrei dentro do telefone e fui lá e falei, deixa que eu falo. E eu falei, você vai citar esse texto, você vai dizer dessa forma. Queridos, falar da volta de Jesus, sabe, evangelizar enquanto há tempo, ganhar aquele que está escravizado pelo mundo das drogas, pelo mundo da perdição. Queridos, Jesus está voltando, não dá mais para a gente ficar pregando um evangelho triunfalista. Tem que ser pregado o evangelho que dá promessa, Ele vai voltar. Aleluia, glória a Deus. E o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 4,17. Eu quero fechar aqui. Estou encerrando, pastor. Eu pensei, gente, eu só fiz uma folhinha, mas glória a Deus, eu estou dando conta de entregar no horário. Aleluia. 2 Tessalonicenses 4,17 diz o seguinte. Espera aí que eu vou achar meu 2 Tessalonicenses 4,17. Uau, é 3,17. Minha filha colocou 4 aqui, digitou errado. 3,17. Vamos lá, 3,17. Não, é 1 Tessalonicenses, ok? Eu que estou viajando aqui, peraí. 4,17, vamos lá, amados. Não vou perder o foco. Aqui, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados como ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre.
para sempre. Glória a Deus. Console uns aos outros com estas palavras. Então, essa palavra que eu estou dizendo hoje para você é para trazer consolo para o seu coração, porque há uma promessa extraordinária de que Jesus está voltando. Ai, que delícia, Jesus. Ai, que delícia, se eu pudesse ser hoje. Né? Eu sei que tem muita gente ainda que precisa se converter. Eu sei que tem muitas pessoas ainda que precisam conhecer Jesus. Mas, aquele que anseia pela volta de Jesus, ele anseia com força, ele anseia com vontade, ele anseia dizendo, vem logo Jesus, eu estou te esperando. 2 Pedro, capítulo 10, 12. De novo erramos. Sim. 2 Pedro 3,10 diz o seguinte: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Eu quero finalizar aqui com essa pergunta. Que tipo de pessoa é necessário para que você alcance a bênção da promessa da volta de Jesus? Eu vou fechar aqui. Essa promessa, queridos, ela não falha. Porque lá em Josué, ele falou de todas as promessas que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então agora nós podemos dizer, de todas as promessas que o Senhor está falando conosco hoje, tudo está se cumprindo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.